Abra sua Bíblia comigo nesta passagem de Amós, capítulo 3, versos de 1 a 15. Amós, capítulo 3, versos de 1 a 15. Esse texto diz assim: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Hoje eu quero tratar com os irmãos sobre o tema o rugido do leão. O rugido do leão. Verso 4. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Verso 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? O rugido do leão. Meus irmãos, Amós é um dos profetas menores. E quando diz que é um profeta menor, não está dizendo que ele tem menos importância, ou é quase irrelevante. Quando diz que é um profeta menor, é porque ele tem um conteúdo registrado, escrito, menor do que os profetas maiores, ou seja, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Amós está profetizando para o reino do norte. Nós chamamos o reino do norte de Israel. As duas tribos do sul, o reino de Judá. Mas ele nasceu em Tecoa, no reino do sul, e está profetizando no reino do norte. Amós não é um homem das altas cortes ou das altas rodas sociais, não procede da aristocracia. Ele é um boiadeiro, um boieiro. Diríamos nós, o homem plantador de sicômoros, ou seja, a lida dele é com a agricultura e com a pecuária. Mas aprove a Deus chamá-lo. E chamá-lo para confrontar a elite econômica
política do Reino do Norte. Já vimos nas aulas anteriores que o método dele foi muito estratégico. Por quê? Porque ele começa denunciando as nações pagãs, estrangeiras. E já tinha denunciado, portanto, a Síria, a Filistia, a Fenícia. Depois ele começa a denunciar os pecados das nações que tinham parentesco com Israel: Edom, Amon e Moabe. Fechando o cerco, ele denuncia os pecados de Judá. Mas o propósito dele era embocar a trombeta e exercer o seu ministério específica e exclusivamente em Israel, ou seja, no Reino do Norte. Eu até vejo a população do Reino do Norte aplaudindo Amós quando ele denuncia os pecados da Síria, aplaudindo Amós quando ele denuncia os pecados da Filistia e da Fenícia. Muito bem, Amós, é isso mesmo. Eu vejo esse povo até aplaudindo Amós quando ele denuncia os pecados das nações ao redor de Israel, que tinham parentesco com Israel: Edom, filho de descendente de Esaú; Amon e Moabe, descendentes de Ló. Eu acho até que o povo aplaudia ele quando denunciava os pecados de Judá, Reino do Sul, muitas vezes se posicionando como rival do Reino do Norte. Mas agora ele está denunciando especificamente os pecados de Israel. E esse texto vai trazer para nós algumas lições importantes que passo a descrever. Primeiro, privilégios implicam em responsabilidades. Então vamos olhar, por gentileza, esse texto. Amós capítulo 3. Primeiro, tem aqui uma escolha graciosa e soberana. Versículo 2. Você lê o versículo 2 comigo, por favor? De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Veja você que Deus põe o coração dele nesse povo, desde Abraão, quando chama Abraão. E Abraão vai ser o pai de uma grande nação. Deus chama Jacó, neto de Abraão, para através dele formar as 12 tribos. Deus escolheu esse povo não porque, conforme Moisés diz em Deuteronômio 7, 6 a 8, por ser o maior povo, ou o melhor povo. A eleição, a escolha divina não tem a ver com mérito. Foi assim com você e comigo. Deus não nos escolheu porque éramos melhores. Deus não nos amou porque viu em nós algo digno de ser amado. A escolha divina é soberana e é incondicional. Foi Ele quem nos escolheu antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Nos escolheu em Cristo. Nos escolheu para vivermos uma vida santa e irrepreensível. Não nos escolheu porque previu que íamos crer, cremos porque nos escolheu. Não nos escolheu porque previu que nós seríamos santos, Ele nos escolheu para sermos santos. Ele não nos escolheu porque viu em nós boas obras, nos escolheu para as boas obras. E foi assim também com Israel. De todas as famílias da terra, somente a vós outros os escolhi. Isso é privilégio, privilégio. Segundo, esse chamado não é só gracioso e merecido, é um chamado eficaz. Olha comigo o verso 1. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros de Israel, contra toda a família que Ele fez subir da terra do Egito. Eles eram escravos, eles estavam vivendo uma vida de opressão no Egito, e quem os tirou de lá? Não foram eles que saíram por conta própria, não saíram porque tinham uma estratégia para ludibriar o Egito, que era um império opressor. Eles foram tirados de lá com mão forte e poderosa. E diz o texto que contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, ou seja,
Deus não apenas nos escolheu, Ele soberanamente nos libertou, nos salvou, nos tirou da escravidão, do pecado, do diabo e do mundo. Não é diferente com o povo de Israel. Isso é maravilhoso, porque se você e eu estamos aqui, é porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e porque Deus nos chamou com santa vocação. E quando Ele chama, a sua voz é poderosa. Quando Ele chama, Ele tira o tampão dos ouvidos, Ele tira a venda dos olhos, Ele muda as disposições do coração. Terceiro, esse chamado é um chamado exclusivo. Porque você vai notar comigo no verso 2, parte A, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Talvez você pergunte, por que Deus escolheu Israel? Ou, talvez melhor ainda, por que Deus escolheu você? Se nós estamos na perfeita sanidade mental, precisamos concluir que Deus não nos chamou porque nós tínhamos méritos para sermos chamados. Só uma pessoa que não está na sua perfeita sanidade, olha para si e diz, eu sou uma pessoa maravilhosa. Deus não podia errar no ponto e não me escolher. Porque eu sou fantástico. Eu sou a obra-prima da beleza e da perfeição. Se nós estamos de fato sabendo que nós somos, só podemos dizer, ai de mim, Senhor, ai de mim. Então esse chamado é um chamado imerecido, é um chamado exclusivo. Mas em quarto lugar, esse é um chamado proposital. Olha o verso 3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Para que Deus nos chamou? Com que propósito? Com que finalidade? Para nós andarmos com Ele, o conhecermos, o adorarmos, o servirmos, nos deleitarmos nele. Aliás, o que é vida eterna? Conforme Jesus definiu em João 17,3. Vida eterna é isto: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, vida eterna é um relacionamento, é comunhão, é deleite, é desfrutar da presença, da companhia do próprio Deus. Qual o problema de Israel? Eles não estão andando com Deus. E por que eles não estão andando com Deus? Porque eles não estão de acordo com Deus. Eles estão batendo cabeça com Deus. Eles estão desobedecendo a Deus. Eles estão violando as leis de Deus. Eles estão se insurgindo contra os preceitos de Deus. Eles estão se rebelando contra a vontade de Deus. E a pergunta de Deus é retórica: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É muito comum você usar esse versículo para casamento, né? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? A gente pode até usar, mas primariamente, substancialmente, prioritariamente, essa é uma pergunta retórica de Deus para você e para mim, dizer o seguinte: não dá para andar com você se você não quer cumprir os princípios que eu estabeleci para você ter comunhão comigo. Preste atenção nisso. Não tem nada mais grave para você e para mim, do que Deus de falar assim para você e para mim: eu não ando mais com você. Não dá. Você se lembra quando o povo pecou lá no deserto? E Deus chegou para Moisés e disse: olha, Moisés, eu vou cumprir minha palavra. Eu vou levar vocês à terra prometida. A terra está garantida. Tem mais. Eu vou dar vitórias contra os inimigos. Vocês não vão ser derrotados. E tem mais. Um anjo vai com vocês. Mas eu não irei. Ora, a terra prometida é maravilhosa. Ora, vencer os inimigos é algo extraordinário. Ora, a presença de um anjo é algo sobrenatural.
Mas qual foi a resposta de Moisés para o Senhor? Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir. A terra prometida não mana leite e mel se tu não estiveres conosco. A vitória sobre os inimigos tem sabor amargo se não estiveres conosco. A presença de um anjo, embora sobrenatural e tão poderosa, não é suficiente para nós. A maior necessidade nossa, Deus, é andar contigo, é desfrutar da tua presença, é o tu estares conosco. Mas andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É a pergunta do profeta. Israel estava vivendo em pecado. E esse pecado estava instalado, conforme olhamos na aula passada, nas cortes, no palácio, na religião idólatra. E assim Deus está dizendo, eu não vou mais andar com vocês, porque não há acordo entre nós. É uma pergunta retórica. Mas notem comigo que esse chamado implica em responsabilidade. Porque o texto vai nos mostrar, no versículo 2, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto, olha o portanto, olha a consequência, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então, pegando o tema que nós demos, o título que nós demos aqui, privilégios implica em quê? Em responsabilidade. Quanto maior é o privilégio, maior a responsabilidade. De todas as famílias da terra, escolhi só vocês. Então vocês têm uma responsabilidade muito maior que as outras famílias da terra. Disse na aula passada que os pecados do povo de Deus são mais graves, são mais hipócritas e são mais danosos do que os pecados dos outros. Por quê? Mais graves porque o povo de Deus peca contra o maior conhecimento. Mais hipócritas porque o povo de Deus convoca os outros a conhecerem a Deus quando eles não estão andando com Deus. E mais danosos porque quando o povo de Deus cai, mais pessoas são atingidas. Aqui está o ponto. Mas vamos ao segundo ponto da mensagem da exposição. O pecado sempre atrai juízo. Porque ele nunca ficará sem julgamento. E aqui, se vocês notaram comigo, Amós vai usar 5 parábolas para descrever a questão de causa e efeito. Se não, vejamos. Verso 4. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Primeira parábola. Se você gosta e já assistiu filmes de animais selvagens, o leão não ruge quando ele está para pegar a presa. Ele vai devagarzinho, ele vai quietinho, para estar numa situação de estratégia. E aí ele salta sobre a presa e ruge. Ou ele ruge para espantar a presa, para sair da sua toca, e você já percebeu isso, quando tem uma manada, por exemplo, ele ruge para que se espalhem, e aquela que sai sozinha, ele vai atrás. Tem mais força, às vezes tem mais velocidade, e captura a presa. Causa e consequência. Quando ele ruge, é porque a presa vai ser apanhada. Segunda parábola. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Ou seja, quando o leãozinho lá na cova espera a caça, espera a presa que a mãe caçou. Aliás, nota de rodapé, quem caça via de regra não é o leão, né? É a leoa. O leão é mais para pose, mais para foto. Você percebeu que hoje todo mundo está usando foto de leão? Acho que 80% dos gabinetes pastorais que eu visito hoje tem um leão na foto, lá na parede. Fica bonito, né? Na foto fica muito bonito. Mas quando o leãozinho ruge, é porque a mãe trouxe para ele o quê? O alimento, a presa. Então ele ruge, depois que a presa já foi apanhada.
Olha outra figura. Versículo 5. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Ou seja, tem que ter armadilha. Entenda a armadilha? A ave chega e cai na armadilha. O que é armadilha? É o pecado. Quem é a ave que cai na armadilha? O povo de Deus. O povo de Deus armou o laço, armou a armadilha e o próprio povo de Deus caiu na armadilha. Ele fez a cova e caiu no buraco. Outra causa e consequência. Levantar-se ao laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa, porque arma o laço. A presa chegou, o laço sobe, prende a presa, ela está capturada, está dominada. Causa e efeito. Outro efeito, versículo 6. Causa e efeito. Tocar-se a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça. Ou seja, a trombeta era um instrumento de convocação do povo, ou alerta do povo, na iminência de um ataque, de um inimigo, de uma situação trágica, de um perigo mortal. Então tocava a trombeta, o povo começava a tremer. Uma situação muito grave estava para acontecer. Ou a última que ele menciona: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Ou seja, preste atenção que isso aqui não é mal moral, isso é mal circunstancial, isso é disciplina de Deus. Que o contexto aqui é: quem vai trazer o mal sobre o seu povo? Quem vai trazer o mal sobre Israel? Deus. Que mal é esse que Deus vai trazer sobre Israel? O cerco, o ataque, o domínio do poderoso império assírio, que vai cercar Samaria durante 3 anos, que vai saquear Samaria, que vai entrar nos palácios, nas casas grandes de marfim, e vai saquear tudo, levar tudo embora, e fazer desse povo um povo escravo e cativo. Então preste atenção aqui nas lições. Primeiro, a sentença de Deus estava lavrada contra o seu próprio povo rebelde. Rugirá o leão, sem que tenha presa. A sentença está lavrada. O leão rugiu. Se o leão rugiu, é porque a presa já foi pega, já foi apanhada. Segundo, o povo de Deus cai no laço do seu próprio pecado. Porque cairá ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela. A armadilha foi montada pelo próprio povo de Deus para pegar a si mesmo. Isso é o pecado é um embuste, é um engodo, é uma farsa. O que o pecado promete? Prazer. O que ele entrega? Desgosto. O que o pecado promete? Alegria. O que ele entrega? Tristeza. O que o pecado promete? Liberdade. Sou dono do meu nariz. Ninguém impõe uma limitação à minha vida. O que ele entrega? Prisão. Escravidão. O que o pecado promete? Vida. Curtir todas as taças dos prazeres. O que ele entrega? Morte. Então o povo de Deus cai no laço do seu próprio pecado. Terceiro, a proclamação do juízo de Deus é vista aqui como um verdadeiro terremoto. Veja o versículo 6 comigo. Tocar-se a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça. A ideia aqui é de terremoto. E se você perceber lá no capítulo 1, no versículo 1 mesmo, já fala que a profecia foi dada 2 anos antes do terremoto. Que terremoto? Terremoto é um abalo sísmico. As placas tectônicas se mexem. Tudo que é sólido começa a balançar. Tudo que é consolidado começa a mexer. E o que Deus está dizendo que a estabilidade do povo, e vale destacar que quem está governando Israel agora é Jeroboão II.
41 anos, o rei que mais governou em Samaria, está vivendo o tempo áureo da prosperidade, vivendo o tempo áureo da economia, vivendo o tempo áureo da paz nas fronteiras e do crescimento econômico dentro das fronteiras. Eles não podiam imaginar que alguma coisa terrível acontecesse com eles. Estavam muito bem na fita, muito bem no conceito internacional, muito bem no conceito interno, mas Deus, ao tocar a trombeta, um terremoto ia acontecer, a estabilidade ia acabar, a paz iria desaparecer, a crise iria ser instalada. Aliás, conforme o versículo 15, nada ia ficar de pé. Deus ia derrubar tanto a casa de inverno, quanto a casa de verão, quanto as casas de marfim. Tudo ia perecer. As grandes casas iriam ser destruídas. Ou seja, o poder econômico não poderia resistir a esse ataque, a essa invasão do poderoso Império Assírio. Mas, quarto lugar, o juízo contra o pecado é acionado pelo próprio Deus. Olha o versículo 6, a parte B. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? De onde está vindo o juízo? Da Síria? Quem planejou esse ataque? Senaqueribe? Não. A Síria é apenas o instrumento, mas o agente da disciplina é o próprio Deus. A Síria é apenas a vara da ira de Deus, mas quem está por trás, controlando os acontecimentos da história, é o próprio Deus. Em outras palavras, privilégios implicam o quê? Responsabilidade. Poderíamos usar a expressão de Paulo: de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Pois bem, vamos a um outro ponto. O pecado jamais ficará sem julgamento. Agora, em segundo lugar, o julgamento nunca vem antes do alerta divino. Veja o verso 7 comigo. Toda a igreja comigo, por favor. Vamos juntos? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Preste atenção na ênfase de Amós. Certamente. Certamente é uma palavra muito forte. Não tem exceção, não tem qualquer dúvida. É certamente. Mas note outra palavra forte dele. Coisa alguma acontecerá sem que Deus revele isso aos seus servos, os profetas. O que ele está querendo dizer com isso? O que isso significa? Significa, irmãos, que Deus nunca derrama um juízo sem antes alertar. Deus nunca disciplina sem antes exortar. Ou seja, quando a disciplina chega, ninguém vai poder dizer, bom, mas puxa vida, se tivesse falado comigo que esse negócio é errado, eu não teria feito. Se tivesse me alertado que eu não devia andar por esse caminho, eu não teria andado. Por que não me instruíram? Por que não me falaram? Por que não me avisaram? Por que não me alertaram? Deus tinha levantado profetas. E mais profetas. E o que eles fizeram com os profetas de Deus? Taparam os ouvidos. O que fizeram com Amós no capítulo 7? Vai embora daqui, profeta. Vai lá para a sua terra. Lá você profetiza. Aqui não. Aqui é o templo do rei. Aqui é o templo do reino. Cala a boca. Não fala mais conosco. Nós não queremos ouvir sua voz. Irmãos, em todos os períodos da história, Deus exortou, por exemplo, Deus levantou Noé para pregar tantos anos, dizendo, olha, acerte a vida com Deus, acerte a vida com Deus, acerte a vida com Deus. Ninguém quis ouvir Noé, até que o dilúvio chegou.
Deus alertou Abraão acerca da destruição de Sodoma e Gomorra, e é por isso que ele ora para que o seu sobrinho e a sua família sejam poupadas. Deus alertou José acerca de uma grande fome mundial que poderia dizimar a população, e Deus levanta esse moço para ser um instrumento nas suas mãos. Em outras palavras, antes do derramamento das taças da ira de Deus, Deus faz soar as suas trombetas. É isso que Apocalipse ensina. O que são as trombetas? As trombetas, as 7 trombetas do Apocalipse, capítulo 8 a 11, retratam que o juízo de Deus é apenas parcial, misturado com a misericórdia. Agora preste atenção nisso. Quando as trombetas soaram, elas atingiram a terra, os mares, os rios, os astros, os homens. Às vezes nós olhamos para a natureza e achamos que tudo acontece naturalmente, sem a intervenção da mão de Deus. Às vezes nós somos deístas e não teístas. Em outras palavras, às vezes nós imaginamos que Deus criou e largou o mundo para funcionar sozinho. Não, meus irmãos, Deus está tocando trombetas. Quando os fenômenos acontecem nos mares, nos tsunamis da vida, nos rios, nas enchentes e inundações, quando Deus fere a terra com seca ou com enchentes, quando os astros revelam situações que trazem consequências danosas para os homens, quando você vê a turbulência das nações e os homens em perplexidade, são trombetas de Deus, avisando aos homens: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Se os homens taparem os ouvidos a esta trombeta, o que virá são as taças do juízo. Aí não tem mais escapatória. Trocando em miúdos, ou usando outras palavras, o rugido do leão ecoa em cada página da Bíblia. Alertas de Deus. Mas em terceiro lugar, o pecado nunca fica escondido. Veja comigo o verso 9 e 10. Primeiramente, quando o povo de Deus peca, até os pagãos ficam escandalizados. Olha o verso 9, leia comigo o verso 9. Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod, nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Preste atenção aqui. Quando se trata de denunciar o pecado do povo de Deus, pastor André, é muito curioso, porque a figura de tribunal é estabelecida. Por exemplo, lá em Isaías capítulo 1, versículo 2, o profeta chama os céus e a terra como testemunha contra o seu povo. Quando Miqueias vai exortar o povo, está lá no capítulo 6, versículos 1 e 2, Deus chama os montes e os outeiros para serem testemunhas contra o seu povo. Aqui nesse texto de Amós, capítulo 3, versículo 9, Amós está chamando os povos pagãos para virem para os montes de Samaria, para serem testemunhas oculares. Ou seja, Deus está chamando aqui os filisteus de Asdod e o povo do Egito para serem testemunhas nos montes de Samaria. E testemunhas de quê? Dos grandes tumultos que há nela e que opressões há no meio dela. Em outras palavras, quando o povo de Deus peca, isso choca e deixa perplexo até os pagãos.
Os pagãos que só têm a lei da consciência e não a revelação especial de Deus, a sua palavra, são testemunhas contra o povo que tem a revelação especial. E não obstante isso, despreza Deus, se insurge contra Deus, desobedece à lei de Deus. Segundo, quando o povo de Deus se entrega ao pecado, ele se torna pior do que os ímpios. Olha o verso 10 comigo, por favor. Leia o verso 10 comigo. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Então, como você, como eu, gosta de grifar sua Bíblia, vamos grifar algumas coisas aqui. Versículo 9, ele fala de grandes tumultos, né? Grandes tumultos, convulsão social. Ainda no verso 9, ele usa opressões, e olha que está no plural, opressões, no meio dela, no meio de quem? Samaria, capital do reino. Versículo 10, eles não sabem fazer o que é reto. Agora, não sabem porque são ignorantes, porque não conhecem. Isso é uma força de linguagem. Não é que eles não sabem porque nunca ouviram falar, ou porque não conhecem, porque são analfabetos das coisas espirituais, não. Quando diz eles não sabem fazer o que é reto, é que apesar de saber o que é reto, eles rejeitam o que é reto. Eles conhecem a luz, mas amam mais as trevas do que a luz. Eles sabem o que Deus requer, mas eles se insurgem contra Deus e fazem exatamente o contrário do que Deus mandou. Rebelião. Mas ainda no versículo 10, olha aí. Entesoura nos seus castelos. Castelos, as grandes casas, as grandes mansões, o refúgio dos poderosos. O que é que eles entesouram lá? A violência. Violência contra quem? Contra os inocentes. Contra aqueles que não têm vez. Contra aqueles que não têm voz. Contra aqueles que reivindicam os seus direitos e esses direitos são negados. O que é que reina lá? Devastação. Devastação. Então você vai perceber que havia lá em Samaria, no Reino do Norte, um problema que ocorre no Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Japão, mundo afora. E qual era o problema? Era o problema descrito aqui no verso 15. É que os poderosos ficavam cada vez mais fortes e os pobres cada vez mais desassistidos. Porque eles queriam até o pó da cabeça do pobre. E o que acontece? Os homens iam ficando tão fortes, poderosamente fortes, economicamente fortes, que eles tinham casa de inverno, tinham casa de verão, tinha casa de marfim. Gente, marfim é um negócio caro. Você vai hoje no Oriente, normalmente na Jordânia, os móveis são belíssimos, alguns deles de marfim, e uma cadeira vale uma fortuna. Mas não era só os móveis de marfim, não, as casas de marfim. Era muito luxo, era muita pompa. E agora preste atenção nisso. Deus não condena a riqueza. A riqueza não é pecado. A riqueza é uma dádiva de Deus. É Deus que fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de ti. A riqueza, fruto do trabalho honesto, fruto da bênção de Deus, é uma dádiva divina, porque o projeto de Deus em tornar uns ricos é para que eles possam ser generosos em dar, diz o apóstolo Paulo. Generosos, em boas obras. Mas qual era o problema lá em Samaria? É que esses ricos estavam entesourando recursos, dinheiro, fortunas, propriedades,
as mais luxuosas, as mais caras, as mais requintadas, mas em detrimento de um povo oprimido, pobre, miserável, que estava sendo explorado, sugado, draconianamente falando. Era injustiça social. E a injustiça social é uma realidade aqui no Brasil. Quando você percebe, por exemplo, a questão da corrupção galopante na política, às vezes a gente não percebe isso. Mas rodando por aí, todos nós temos ciência disso, você escuta que dificilmente se ganha uma licitação sem que haja propina. E aí quando você percebe, aquele dinheiro que poderia ir para a educação, para a saúde, para a segurança pública, é desviado. Não chega lá, em quem precisa. Porque alguns poucos estão trazendo tudo isso para si. E esse tipo de postura, Deus, eu não aceito. Vai chegar um momento que Deus, eu vou derrubar a casa grande, eu vou derrubar a casa de inverno, eu vou derrubar a casa de verão, eu vou derrubar a casa de marfim, eu vou derrubar as grandes casas, tudo vai ser destruído, porque Deus é Deus de justiça. De justiça. Mas em quarto lugar, o pecado nunca fica impune, versos de 11 a 15. Então vamos olhar aqui alguns pontos. Primeiro, quem não escuta a voz de Deus terá de suportar a vara da disciplina. Versículo 11. Todos comigo, por favor, vamos ler juntos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Então vamos entender isso aqui, meus amados. Ele não fala o nome do império que vai entrincheirar Jerusalém. Ele cita de forma indireta um inimigo. Então vamos entender isso aqui. Me permita uma digressão maior. Hoje, é muito comum você escutar muitos elogios a Salomão. Salomão virou uma espécie de herói de políticos, de empresários, de pensadores, de escritores. E aí se proclama e se propala com muita eloquência a sabedoria de Salomão, a riqueza de Salomão. E Salomão virou uma espécie de ícone do sucesso. Quando você vai, entretanto, para as Escrituras, a coisa não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Por exemplo, Deus já havia previsto que haveria um tempo em que Israel, olhando para as nações vizinhas, desejaria também ter um rei. Ter um rei. Prevendo isso, Deus estabelece o job description, a função de como um rei deveria se portar em Israel. Está lá em Deuteronômio capítulo 17. Primeiro, o rei não podia multiplicar para si cavalos. O que significa isso? Ele não pode confiar no exército, na força militar. Tem que confiar em mim. Segundo, ele não podia multiplicar para si ouro, porque ele não poderia confiar no poder econômico, e sim no Senhor. Terceiro, ele não podia multiplicar para si mulheres. O problema aqui não era, com certeza, mas não é o ponto principal, promiscuidade sexual não. O problema é que os casamentos eram casamentos o quê? Políticos, de alianças políticas, com outras nações, com outros povos, que tinham outras crenças, outros deuses, e que através desses casamentos, a possibilidade de se corromper e acabar o rei, patrocinar a idolatria dessas mulheres que viriam de outras nações com outros deuses, era muito grande. Pois Salomão quebrou esses 3 preceitos. Ele multiplicou cavalos, ele multiplicou ouro, ele multiplicou mulheres. Ele teve 1000 mulheres, 700 princesas, 300 concubinas. Se fosse do ponto de vista de visitar cada mulher, ele visitaria essa hoje, só voltaria nela daqui a 3 anos. Não há nada semelhante na história. Mas quando você vai para a Bíblia, você vai perceber que todo o luxo,
a riqueza, a pompa, a glória do palácio salomônico, quem estava pagando a conta? O povo. Conhece aquele ditado popular que não tem almoço de graça? Se alguém está no luxo, alguém está pagando esse luxo. O que Salomão fez? Ele colocou gente para trabalhar como escravos, feitores de escravos. Tinha gente lá ralando. Para quê? Para pagar a conta do luxo do palácio. Uma frase simples: rei rico, povo pobre. Mas não foi só isso não. Chegou um momento em que Salomão começa a transigir com princípios e valores, a ponto de construir capelas para os deuses das mulheres, muitas que tinha no palácio. E capelas de frente ao templo de Jerusalém. Mas não foi isso só não. Ele mesmo passou a adorar esses falsos deuses, adorados pelas suas mulheres. Tornou-se um homem idólatra. Virou as costas para Deus. Profanou a casa de Deus. Sabe o que Deus disse para ele? Pois eu vou tomar o reino da sua mão. Eu vou dar o reino a outro. E Deus chegou a dizer quem era o cara. É o Jeroboão. Quem era o Jeroboão? Um feitor de escravo de Salomão. O cara tomava conta dos escravos que trabalhavam trabalhos forçados. O profeta Aías chegou a dizer para esse camarada: Jeroboão, olha, se você andar com Deus, Deus vai entregar nas suas mãos e Deus vai abençoar você. Quando Salomão ficou sabendo disso, perseguiu o cara para matá-lo. Ele teve que fugir para o Egito. Mas não foi só isso não. Salomão não preparou um sucessor. E alguém já disse que sucesso sem sucessor é fracasso. O filho dele, o Roboão, que viveu no palácio, no luxo, no fausto, ao assumir o governo depois da morte de Salomão, em 931, não teve sabedoria. O que aconteceu? Morreu Salomão, 931 a.C. Esse cidadão Jeroboão, que fugiu para o Egito, retorna rapidamente para Israel, reúne o povo, vai ao rei Roboão e diz: olha, nós temos uma reivindicação a fazer. Alivia a mão. Nós não aguentamos mais pagar impostos. Está demais. Estamos trabalhando a meia com o governo. Não aguentamos mais. Agora, se você aliviar os tributos, os impostos que nos oprimem, nós prometemos a você, rei Roboão, que vamos ser leais a você. Bom, imposto alto, o Brasil não tem nenhuma saudade de Israel. Na verdade, nós estamos com o mesmo problema hoje. Cada dia mais. Hoje o camarada para abrir uma empresa é uma loucura. E às vezes quando os impostos são pesados demais, isso pode fazer o quê? Levar muita gente a ludibriar o fisco. Arranjar um outro jeitinho. Pois bem, o rei Roboão não quis ouvir. Não, se vocês acham que eu vou aliviar a carga de vocês, a carga tributária, vocês estão muito enganados e usam uma figura de linguagem. O meu dedo mínimo é mais pesado que o braço do meu pai. E eu vou botar chicote em cima de vocês. O que aconteceu? Sob a liderança cismática de Jeroboão I, 10 das 12 tribos romperam com a dinastia davídica e formaram um reino, chamado Reino de Israel, que durou 209 anos, de 931 a 722. Esse reino teve 19 reis, 8 famílias diferentes, 8 dinastias diferentes governando. Nenhum desses reis andou com Deus. E eu pergunto a vocês, onde nasceu o reino rebelde de Israel? Na casa de Salomão. Na casa de Salomão.
A tragédia de Israel nasceu dentro da casa de Salomão. Agora Deus está dizendo que um império poderoso viria, um inimigo cercará a tua terra. Aqui é cerco, sítio, entrincheiramento. Derribará a tua fortaleza e os teus castelos serão saqueados. O que ele está falando aqui? Da invasão de quem? Do Império Assírio. Quando isso ocorreu? 722 a.C. Samaria foi sitiada, cercada. Quanto tempo? 3 anos. O que aconteceu lá dentro? As pessoas sofreram tanto que comiam carne humana para sobreviver. E a cidade então foi tomada, destruída, saqueada. E o povo foi levado cativo. A Bíblia diz em Provérbios 29:1 que quando o cidadão é exortado muitas vezes, não se dá conta, ele é quebrado repentinamente, sem que haja cura. Não tem mais resposta, não tem mais solução. Isso está acontecendo aqui. Quem não escuta a voz de Deus, terá que escutar o estalido do chicote da disciplina. O que aconteceu mais? Esse povo restante que ficou em Samaria, porque você não leva literalmente 100% das pessoas, os que ficaram, por estratégia, o rei Sargão II traz outros povos para cá. E há o quê? Uma miscigenação racial e um sincretismo religioso. Essa miscigenação racial vai dar o nome de quê? Povo samaritano. Que vai se tornar, historicamente, por mais de 700 anos, inimigos irreconciliáveis do povo de Judá. Até o ponto de Jesus vir e a mulher samaritana questioná-lo: como pedes a mim de beber, sendo tu judeu e eu samaritana? Em outras palavras, não sabe que nós somos inimigos? O que é que derrubou essa parede de inimizade? O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Quando o diácono Filipe foi para lá, fazendo maravilhas e prodígios, quando o apóstolo João e o apóstolo Pedro foram para lá, o Espírito Santo foi derramado, aí não tem mais barreira, porque Jesus já havia dito: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Meus irmãos, só o Evangelho de Jesus Cristo consegue sarar feridas étnicas, religiosas. Só o Evangelho de Jesus Cristo pode reconstruir o que o pecado destruiu. Só a graça de Deus pode fazer transformações e mudanças na vida do ser humano. Voltando ao texto de Amós. Segundo lugar, Deus é o agente do julgamento do seu povo. Por favor, confira comigo o verso 14 e 15. Toda a igreja lendo comigo. Vamos juntos? No dia em que eu punir Israel, por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno, ou a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Chama a sua atenção para 3 verbos que estão aí, no verso 14 e 15, para mostrar que o agente do julgamento é o próprio Deus. Verso 14, eu punirei. Verso 14, eu visitarei. Verso 15, eu derrubarei. Quem está fazendo isso? Deus. Quem é o agente do juízo? Deus. Então vamos entender uma coisa importante. Qual foi o império que cercou Samaria mesmo? O império assírio. Quem foi o agente desse juízo? Não foi o Império Assírio, foi Deus. O Império Assírio
só cerca e só toma Samaria porque Deus entregou Samaria. Quando você vai para Daniel capítulo 1, Nabucodonosor cerca Jerusalém em 606, depois em 596, depois toma a cidade em 586. Mas no primeiro cerco, em 606, está escrito lá que Deus entregou os vasos do templo. Não foi o poder militar da Babilônia, não, foi Deus que entregou. Deus é o agente do juízo. Ele é o agente da graça e é o agente do juízo. E quando Deus se levanta, quando o leão ruge, aí não tem mais jeito. A disciplina chega. A disciplina chega. Terceiro, o julgamento de Deus perscrutará todas as áreas da nação. Primeiro, Deus julgou a vida moral da nação, versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor, o inimigo cercará a tua terra e derrubará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. E esse portanto tem a ver com os versos 9 e 10, os tumultos, as opressões, o entesouramento nos castelos, da violência e da devastação. Portanto, ou seja, Deus está punindo os pecados de opressão, os pecados morais, econômicos, que o povo está fazendo com aqueles que não tem como encontrarem solução. E aí você vai ver que os reis eram maus, os ricos eram avarentos, as mulheres fúteis. Só para você dar um spoilerzinho do próximo domingo. Versículo 4, capítulo 4, verso 1. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dai cá e bebamos. Ou seja, até as mulheres. Alguém já disse, vou falar em voz baixa, porque tem mulher no auditório. Dizem que quando as mulheres se corrompem, é porque a situação já está no fundo do poço. Elas são guardiãs de princípios. É verdade. Já perceberam isso? Hoje, gente, quem segura a ponta, via de regra hoje, em muitas famílias, é a mulher. O cara sai de casa, deixa a mulher com 4 filhos pequenos, e não paga um centavo de pensão, e desaparece, e a mulher, heroína, segura as pontas. Mas as mulheres lá em Samaria, elas induziam os maridos respectivos. Não, toma o que você puder. Vamos beber vinhos caros. Vamos dormir em cama de marfim. Vamos curtir a vida. Alguém vai pagar essa conta. A opressão. Deus está julgando isso. Segundo, Deus julga a ganância insaciável dos ricos. Preste atenção comigo. Versículo 15. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Volta a dizer, e é importante deixar isso claro. Deus não está condenando a riqueza. A riqueza não é um pecado e nem a pobreza é uma virtude. O problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. O problema não é ter dinheiro no banco, o problema é entronizar dinheiro no coração. O problema não é ter dinheiro como servo, o problema é ter dinheiro como patrão. O que Deus está condenando aqui não é o fato do cara ser rico. É possível uma pessoa ser rica e viver uma vida honesta, digna, bonita, ser uma bênção, um benfeitor da humanidade, uma pessoa generosa em dar, em repartir. A Bíblia elogia isso. Nós temos grandes homens de Deus ricos na Bíblia. Abraão foi rico, Isaac foi rico, Jacó foi rico. A Bíblia fala de tantos homens ricos como Jó. E não condena o fato de eles serem ricos, ao contrário. Agora, o que Deus condena? É a riqueza mal adquirida. É o dinheiro que entra na conta sem ser dinheiro limpo.
É o dinheiro que é fruto da exploração, da opressão, da injustiça. É isso que está acontecendo aqui. Deus julga a ganância insaciável dos ricos. Agora notem comigo, o versículo 12 é complicado de interpretar. E está escrito assim: assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Isso aqui é uma prática que existia conforme Êxodo 22:13, o cara que era pastor. Né? Você é pastor, às vezes você está cuidando de um rebanho que não é seu. Você é contratado para cuidar de um rebanho. E aí, você tem que chegar para o patrão e falar: olha, um leão comeu uma ovelha sua. E aí o dono do rebanho pergunta: mas que prova você me dá que foi o leão que comeu? Não foi você que roubou? Então o camarada tinha que pegar o que sobrou da carcaça e levar para o dono do rebanho. Olha, a evidência está aqui. A evidência está aqui. Está na lei de Deus isso. Para não ter motivo de mentira, de falcatrua, do cara roubar e dar uma desculpa esfarrapada. Lembra quando o relatório de Jacó deu para o Labão, quando o Labão começou a perseguir o Jacó? Falou: eu trabalhei para você 20 anos, cara. Você mudou meu salário mais de 10 vezes. Eu nunca comi um cabrito do rebanho, nunca. Quando um animal seu era arrebatado, eu tinha que pagar. O contexto aqui, irmãos, é que a situação era tão grave, é que o leão já tinha rugido. O leão já tinha pegado a presa. E os que escaparam é como aquela perninha da ovelha que escapou da boca do leão, da carcaça que ficou. É uma tragédia irremediável, irremediável. Mas Deus julga também, meus irmãos, o pecado da injustiça social da nação, com os tumultos, as opressões, a violência, a devastação, as transgressões. E eu termino dizendo, ultimamente, Deus julga o pecado religioso da nação. Versículo 14, leia comigo, por favor. O versículo 14 todo, vamos todos juntos. No dia em que eu punir Israel, por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas, cairão por terra. O que ele está falando aqui? Lembram, por favor, de 931 a.C., quando o Jeroboão I, rompendo com a dinastia davídica, forma um reino cismático, com as 10 tribos do norte. Qual foi a conclusão dele? Se o meu povo voltar lá para Jerusalém, para adorar lá no templo de Jerusalém, que era a sede religiosa da nação, o meu povo vai me abandonar, depois vai me matar, e eu vou perder o meu reino. O que ele fez? Estabeleceu novos lugares de adoração. Dan, lá no norte, Betel lá no sul. O que ele fez? Construiu bezerros de ouro, outros deuses, com outros sacerdotes, com outro estilo de culto, pervertendo a religião. E o que é Betel agora? Betel não tem nada a ver mais com a experiência de Jacó, casa de Deus, porta do céu. Betel agora é um centro de idolatria. Betel é um local onde as pessoas iam adorar um bezerro de ouro. Betel era uma abominação para Deus. E Deus está dizendo o seguinte: quando esse império vier, não só o poder econômico, não só o poder político, não só o poder social, não só a sociedade vai entrar em colapso, mas a religião também vai entrar em colapso. Betel vai ser destruído. E aí tem uma expressão aqui que precisa ser entendida por todos nós. Não só os altares vão ser visitados pela ira de Deus, mas as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. O que era a ponta do altar?
Você se lembra quando o Adonias se declarou rei, com seu pai vivo ainda, querendo dar uma rasteira no pai, e contrariar a vontade do pai, que era instituir e estabelecer Salomão como rei, e não ele, Adonias? E a coisa se reverteu, e agora Salomão é coroado, e agora ele percebe que vai ser morto pelo irmão. Para onde o Adonias corre? Para o altar. Segurando o quê? Nas pontas do altar. Porque o entendimento é, ninguém pode ser morto segurando nas pontas do altar. O que aconteceu? Salomão disse, não, você pode ir para casa, mas fica lá. Prisão domiciliar, não vai sair não. Se você fizer o bem, eu nunca vou incomodar você. Ele fez errado. Salomão mandou matá-lo. Não foi isso que aconteceu com Joabe, o grande comandante? Davi falou, meu filho, cuidado que esse cara é perigoso. Eu não consegui lidar com ele, mas você precisa lidar. Aí quando Joabe percebeu que ele ia ser morto, correu lá para as pontas do altar, agarrou lá. Quando Deus diz, eu vou cortar a ponta do altar, está dizendo o seguinte, não tem refúgio, não tem saída, não tem lugar seguro para você quando eu visitar este povo com a minha disciplina. Então, até Betel para você cair. Não só as casas grandes, não só os palácios, não só os castelos, mas a religião também vai entrar em colapso quando Deus vier para disciplinar o seu povo. Eu li uma frase que me marcou muito, André, essa semana, de um dos maiores expositores bíblicos que eu conheço, Alex Motyer. Ele diz assim, onde a religião não tem poder, tudo fica sem poder. Quando a casa de Deus é derribada, nenhuma casa fica de pé. Vou repetir. Onde a religião não tem poder, tudo fica sem poder. Quando a casa de Deus é derribada, nenhuma casa fica de pé. A casa de Deus foi derribada. E todas as outras casas foram também. Em outras palavras, só existe um refúgio, irmãos, para o homem. Esse refúgio é Deus. Não há outro. Nem político, nem econômico, nem social, nem isso, nem aquilo outro. Só Deus pode ser o nosso refúgio. Corramo-nos, portanto, para ficarmos debaixo das asas do Altíssimo. E aí encontraremos um refúgio seguro e eterno. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nossa gratidão pela Tua palavra. Nossa gratidão pelo alerta tão solene que ela nos traz. Tem misericórdia de nós. Compadece-te de nós. Não há maior e mais grave perigo e ameaça para a nossa alma do que o nosso próprio pecado. Ajuda-nos, Deus, a sermos quebrantados, humilhados, diante do poder desta palavra, para que nos arrependamos e nos voltemos para Ti de todo o nosso coração. Perdoa os pecados do Teu povo. Perdoa os pecados da nossa nação. Perdoa os pecados da nossa família. Perdoa os pecados da nossa igreja. Perdoa, Deus, os nossos pecados. E tem misericórdia de nós, para que nos abriguemos em Cristo, o único refúgio seguro e verdadeiro. Oramos em nome dEle. Amém.